Olá, meus alunos do nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar a aula remota 7, do dia 16 de 9 de 2020, sobre abordagem pré-hospitalar. Sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. O nome já está dizendo, abordagem pré-hospitalar, antes de ir ao hospital. O socorrista deve fazer. Que socorrista é esse? Tanto o socorrista especializado na área e você ou qualquer outra pessoa que presenciar algum tipo de acidente. Mas para fazer esse tipo de socorro você tem que seguir uma sequência. Qual a sequência correta de uma abordagem pré-hospitalar e um primeiro socorro pré-hospitalar? Primeiro é a avaliação da cena. Você deve avaliar a cena para não correr riscos. Segundo é a sua proteção individual. E o terceiro é o exame à vítima. A gente vai ver cada um dessa sequência de forma e características individuais. Avaliação da cena. Preservar a segurança e auxiliar o diagnóstico, né? Para você fazer essa avaliação da cena, principalmente para auxiliar você qual é a melhor maneira de você socorrer aquela pessoa. Não adianta você fazer as coisas de forma desesperada, principalmente em qualquer tipo de acidente, que aí você vai acabar fazendo o primeiro socorro da maneira incorreta. Então você, além de preservar a segurança, vai lhe auxiliar, se você fizer de maneira calma, a ter um diagnóstico da forma correta. Saber fazer o primeiro socorro da forma correta. Lembrando que esse primeiro socorro, se não for feito da maneira correta, pode até agravar a situação daquela determinada pessoa. O local deve ser avaliado quanto à presença de situações de risco antes de você se aproximar da vítima. Vou citar um exemplo. Uma vítima de afogamento. Você deve avaliar a cena antes de se aproximar, porque se você não souber nadar, como você vai socorrer uma pessoa que está se afogando se você não sabe nadar? Você vai tentar socorrer e você vai acabar se afogando também. Então você deve ser feita essa avaliação da cena primeiramente. O segundo passo a ser dado em abordagem pré-hospitalar é a proteção individual. Isolar a área sinalizando para prevenção de acidentes secundários. Vou fazer mais uma vez, citar um exemplo para ficar de melhor entendimento. Uma questão de um atropelamento. A pessoa está em uma determinada via atropelada. Se você for tentar socorrer de imediato e não sinalizar, pode acontecer vários outros acidentes, os carros engavetarem, bater um no outro, ou até mesmo você vir a sofrer um atropelamento. Então, antes de socorrer, tem que sinalizar. Claro que no momento que acontece o acidente, você pode ter envolvimento com aquela vítima, conhecer um conhecido seu, ou algum parente, e você não se atentar para isso. Mas é importante para a sua proteção individual que se faça necessário o uso da sinalização. Não tiver um equipamento adequado na hora, colocar uma pessoa para os carros desviarem, ou até mesmo um galho que estiver ali próximo, ou qualquer outro objeto que estiver ali próximo, para indicar que aconteceu um acidente e não vir acontecer outros acidentes posteriormente. O local de socorro ofereça riscos, remover a vítima para um local mais seguro, como por exemplo, eu coloquei aí até uma figura de uma cobra, acidentes com animais peçonhentos. Se aquele animal continua em determinado local e a vítima foi picada por aquele animal, você deve tirar a vítima daquele local, porque ainda está correndo risco. Como por exemplo, a vítima levou um choque. E a gente ainda vai ver isso nas aulas posteriores. Qual o melhor procedimento a se fazer para você também não se tornar uma vítima, né? A questão da proteção individual. Antes de socorrer, verificar
também analisar o que está envolto para você também, que não, além de não oferecer riscos à pessoa, oferecer a você também. E o terceiro procedimento a ser realizado em uma abordagem pré-hospitalar é o exame da vítima. Esse exame é dividido em duas partes: exame primário, que consiste na avaliação de todas as condições clínicas que produzem risco eminente da vida, né? No caso da vida da vítima, analisar o que está acontecendo com ela, para poder saber a melhor maneira de se proceder, analisar de forma correta. E o segundo, o exame secundário, consiste numa avaliação mais detalhada do paciente, uma avaliação feita por um profissional. Quando você vê que não dá para socorrer a vítima da melhor forma que você está fazendo, é ligar imediatamente para algum serviço de atendimento, SAMU, o hospital de sua cidade, para poder fazer o socorro dessa vítima de forma especializada até que chegue ao hospital. E aí a gente vai ver o que é urgência e emergência. A gente ouve muito falar e às vezes por coisas simples não sabe diferenciar o que é um do que é o outro, principalmente em casos de acidentes. Urgência é o estado onde não há risco imediato à vida, à saúde, a uma determinada propriedade ou um ambiente. Porém, se não for atendido num determinado período, a situação pode se transformar em uma emergência, ou seja, se você não ligar para aquele determinado estado, ele pode se agravar e se tornar uma emergência. É por isso que normalmente a urgência tem um sinal amarelo, um sinal de atenção, né? A cor amarela. Se você não fizer o primeiro socorro de maneira correta, ele pode se agravar, a situação pode se agravar e se tornar uma emergência da cor vermelha. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas situações. As luxações, torções, fraturas, dependendo da gravidade, a dengue. Vou citar a dengue no final, como por exemplo, que está aí na figura. Se não for tratado da maneira correta, a dengue pode se tornar o chamado dengue hemorrágica e a pessoa vinha a falecer por conta que não se tratou da maneira correta. É uma pessoa que está somente com a tosse há vários dias. Não vou ao médico, eu vou me tratar com remédio aqui de casa, sei que não sabe a causa realmente daquela determinada doença e acaba não fazendo da maneira correta e acaba se agravando. Aquela tosse que perdura por vários dias pode se tornar uma pneumonia, que pode se tornar uma tuberculose e você acabar falecendo por conta que não tratou o estado da forma correta. E a emergência é considerada uma situação em que a vida, a saúde, uma propriedade ou um ambiente enfrentam uma ameaça imediata. Em situações de emergência devem ser tomadas medidas súbitas, medidas rápidas, para evitar que a situação se agrave. Vou colocar aqui alguns exemplos, como hemorragias, cortes ou ferimentos, onde está sangrando muito rapidamente em muito volume, você pode perder uma quantidade grande de sangue e vir a falecer. Uma parada respiratória, uma parada cardíaca. Então, se não se utilizar de uma ação rápida, pode vir a se agravar e vir a óbito. Essa é a nossa atividade da aula remota 7, o cabeçalho do dia 16/9, um modelo aí do cabeçalho para vocês entregarem a atividade. A primeira questão fala sobre atendimento pré-hospitalar. O que é esse atendimento? É o atendimento emergencial em ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital. Descreva a sequência correta de um atendimento pré-hospitalar. Coloquei na atividade aí, na explicação, qual é a sequência correta, os 3 itens da sequência correta do atendimento pré-hospitalar. E a segunda questão, tipo de estado onde não há risco de vida imediato,
da saúde ou da propriedade de um determinado período de tempo, onde, se a situação não for resolvida, pode se transformar em uma emergência. Qual é a alternativa? Se é urgência, sutura, atendimento eletivo ou não urgente. Espero que vocês tenham gostado da aula remota 7, atividade do dia 16/9/2020, abordagem pré-hospitalar. Continuem acompanhando as nossas aulas e as nossas correções. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.